Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje o podcast do Brasileirão e um pouco de seleção brasileira. Hoje de manhã a gente teve o amistoso da seleção brasileira Brasil e Senegal, um jogo que foi lá em Singapura e ó, diga-se de passagem, é lamentável a escolha do local, né? Todo respeito a Singapura, eu acho que ali tem fãs também de futebol, fãs da seleção brasileira, mas, cara, o estádio vazio, né? Então, isso diz por si só que a escolha do local foi um fiasco e tem sido assim, né? É a empresa que gerencia aí, que administra os jogos da seleção, muitas reclamações, escolhas de locais muito infelizes e mais uma vez um jogo da seleção assim, com muitos lugares vazios. E se fosse aqui no Brasil, com certeza, casa cheia, então é lamentável. Lógico que jogar no Brasil é ter que jogar fora, ter que fazer jogos ao redor do mundo, mas tudo bem, eu entendo, mas eu acho que a escolha poderia ser em locais melhores, né? Enfim, sempre tem alguém ganhando dinheiro com isso, né? E quando tem a seleção brasileira envolvida, é muita grana envolvida, então com certeza tem muita grana na parada e eu espero que isso melhore. A gente fica na torcida para que melhore, porque obviamente o futebol é um esporte que gira muito dinheiro em volta disso e é muito legal porque isso traz muita coisa boa em termos de estrutura, né, capacidade de contratar grandes jogadores, isso para alguns clubes, principalmente os europeus, mas tem a parte ruim onde se esquece da essência do futebol, que o futebol na sua essência é um esporte, é um espetáculo e que as pessoas, mais acima de tudo, tá a fim de ver um espetáculo, né? Então é um pouco triste isso. Outra coisa triste é o futebol apresentado pelo Brasil. Mais uma partida do Brasil, terceira aí em sequência que o Brasil não vence, perdeu, empatou com a Colômbia, perdeu do Peru, agora empata com o Senegal, um jogo que o Brasil começou muito bem. Firmino fez um gol aí muito rápido, parecia que ia dar pinta de goleada e o Senegal acabou empatando no lance de pênalti. Lance que, aliás, já havia tido um pênalti antes. O Brasil também teve um a favor, na minha opinião, um em cima do Gabriel Jesus, que a arbitragem não deu, então ficou elas por elas, né? O Senegal, para mim, no fundo, teve dois pênaltis, o juiz marcou um, o outro ele não deu, no outro teve um também para o Brasil que o juiz não deu, então acho que ficou elas por elas. O empate ficou de bom tamanho porque Senegal dificultou muito a vida do Brasil e o Brasil obviamente foi dificultado porque esse esquema tático não está funcionando. Falta alguma coisa, eu pessoalmente acho que o Neymar, adiantado como está, não está rendendo, né? Tá atrapalhando um pouco porque o Arthur não vem fazendo grandes partidas, o Felipe Coutinho também não. Aliás, o Felipe Coutinho fica muito sobrecarregado porque ele é o único cara da criação, então ele fica sobrecarregado, também não vive, não está na sua melhor forma. E o Neymar, obviamente, faz muito mais falta no meio-campo, na minha opinião, do que no ataque. O Tite quer o Neymar no ataque, mais próximo do gol. Legal isso, porque é um cara que sabe fazer gol, tem a frieza, tem a habilidade para fazer gol, mas infelizmente eu acho que isso vem pesando muito contra a seleção brasileira e não tanto a favor, né? O Tite depois tentou colocar o Everton Cebolinha para tentar dar um dinamismo maior, ele colocou Renan Lodge, ele colocou aí o Matheus Henrique, muito bacana isso, muito legal, mas a verdade é que não deu certo. O único gol do Brasil foi com o Roberto Firmino numa jogada, num belíssimo passe do Gabriel Jesus. E o Firmino, impressionante a qualidade técnica, né? Se eu estou reclamando do jogo, a jogada do gol não tem o que tirar, né? Não tem o que pôr defeito. O passe em profundidade do Gabriel Jesus e o Roberto Firmino, um gol de cobertura. Cara, um golaço. É simplesmente um golaço. Mostra que está em boa fase, em grande fase e que tem que ser titular da seleção brasileira, obviamente. Mas depois disso, primeiros 15 minutos do primeiro tempo, um bom jogo da seleção brasileira, controlando muito tranquila a partida e a partir daí a decadência, né? Depois disso ficou um jogo de meio que de comadre, né? De compadre. Bola para lá, bola para cá, sem muita intensidade. Senegal, obviamente, pela derrota buscou um pouco mais, teve um pênalti que o juiz não deu, depois ele deu, e aí
eles empataram e ficou por isso mesmo. Depois nada demais, inclusive nada demais, mas para mim Senegal foi o time que teve, foi a seleção que teve as chances mais perigosas de conseguir ampliar o placar e o Brasil não conseguiu fazer mais absolutamente nada depois disso. Nada de nossa, que chance perdida, nossa, que susto, né? Com relação, se pensar aí na torcida de Senegal, nada assim, nada de absurdo, nada de, meu Deus, que cagada, que sorte. Enfim, um jogo que fica aí um gostinho amargo, porque é mais uma partida que a gente não consegue ver o melhor da seleção. E uma coisa que eu quero destacar e que os torcedores flamenguistas devem estar pé da vida é que o Tite não colocou nem o Gabigol e nem o Rodrigo Caio. Então acho que fica aí uma crítica de leve, porque era uma partida pela dificuldade, por tudo que estava acontecendo. Minha opinião sincera, que o Gabigol poderia ter dado um volume ofensivo maior para o Brasil. Mas o Tite estava vendo a partida, ele tem a visão dele de treino e de jogo. Então, naquele momento, para ele talvez não cabia, mas para mim era um jogo em que já dava para entrar o Gabigol. Ele preferiu colocar o Cebolinha, obviamente pela grande Copa América que fez, colocou o Matheus Henrique, o Renan Lodge, que no fundo não mudaram absolutamente nada no meio-campo, o meio-campo do Brasil muito apático, se manteve apático e mais uma vez eu repito, para mim o Neymar está fazendo muita falta no meio-campo, porque o Coutinho fica sobrecarregado, ele o tempo todo fica buscando o Neymar, mas com o Neymar adiantado, não tem o que ele ficar buscando o Neymar, a bola fica parada, ela não sai, não tem vazão. O Neymar precisa recuar mais para que eles juntos consigam fazer uma tabelinha e colocar ou o Gabriel Jesus ou o Roberto Firmino numa condição melhor de gol. E isso não aconteceu e não vem acontecendo. Então fica aí uma lamentação, obviamente, mais uma lamentação pela questão do Gabigol. Eu queria ver o Gabigol jogando, porque é um cara que está numa fase fantástica. Talvez dos caras que estão na seleção hoje, para mim eu acho que o Gabigol é o cara que está na melhor fase de todos. Não digo em forma física, forma técnica, eu digo fase, boa fase. É que tudo que ele faz, tudo que ele encosta vira ouro, sabe? Aqueles atletas que estão naquela fase mágica, o Gabigol está nesse período. Eu acho que o Tite perdeu uma grande chance de tentar sair com uma vitória e contar aí com a boa fase do Gabigol. Claro que o futebol brasileiro é diferente. Jogadores de Senegal jogam na Europa, tem muito mais massa muscular, enfim, mas eu acho que o Gabigol jogou na Europa também, ele sabe de como lidar com esse tipo de coisa e ele teria conseguido, se não é, é, ampliado o placar para o Brasil, com certeza teria dado mais sustos para a defesa de Senegal, que não passou por grandes perrengues além do gol brasileiro. Fora isso, eu acho que fica um saldo não negativo, mas fica um gosto amargo mais uma vez. E mais uma vez fica a crítica, né, ao Tite em relação às convocações. Um pouquinho de falta de sensibilidade, na minha opinião, porque ele sabe que alguns jogadores vão ficar no banco. E nessa partida ele tinha total consciência de que o Rodrigo Caio não tem espaço no time titular, que o Gabigol não tem espaço no time titular. Então, se ele convoca, ele desfalca um time, eu acho que ele tem que, assim como ele fez com o Grêmio, de colocar os jogadores do Grêmio, eu acho que ele tinha que ter tido pelo menos um pouco mais de sensibilidade, de ter colocado pelo menos um jogador do Flamengo. Eu não estou aqui nem falando do Everton, do Palmeiras, nem do Santos, do Atlético Paranaense. Que, aliás, o Santos, acho que uma convocação legal para o goleiro é bacana e para o Atlético também. Eu acho que talvez de todas as convocações foi a menos impactante, porque o Atlético já tem um título, então está um pouco mais tranquilo nessa temporada, não está tão preocupado com o Campeonato Brasileiro. Claro que é um desfalque, claro que é negativo. Você, pô, o cara tira o nosso goleiro titular para ficar como terceiro goleiro na seleção. É complicado, mas a situação do Atlético Paranaense é muito mais confortável do que a do Flamengo, do que a do Palmeiras, o próprio Grêmio. Tudo bem que o Grêmio no Brasileirão não está bem, está focado na Libertadores. Mas é sempre um risco, né? Você está colocando jogadores para fazer um amistoso que vão ter obviamente o desgaste físico e que podem eventualmente se machucar. Então também tem outro ponto, né? Então acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, acho que um pouquinho cara, de olhar e falar, pô, esses caras não vão entrar.
né? Se for colocar, eu vou colocar faltando 15 minutos para o final. Então não tem por que eu convocar. É diferente do Everton Cebolinha, que foi o destaque da Copa América. É um cara que tem condições de ser titular, só não é porque o Neymar voltou. Então é diferente. O caso do Cebolinha é totalmente diferente dos outros que estão vindo para tentar ganhar seu espaço, estão vindo porque o Tite está fazendo um teste. Aí é um cenário totalmente diferente. Mas eu acho que falta ainda um pouco dessa sensibilidade, né, pô, de olhar e, cara, realmente, será que eu preciso? É legal, eu preciso renovar, e eu entendo esse ponto, mas é prejudicial, porque a questão da CBF, né, não para o campeonato em datas FIFA. Então aí quem se lasca são os clubes e o técnico da seleção, né, também que fica num perrengue toda vez que vai convocar alguém. Então, concordo que o Tite tem que fazer o trabalho dele, ele está fazendo o trabalho dele, de tentar renovar a seleção, de tentar colocar o que o Brasil tem de melhor, mas infelizmente ele tem que ter essa sensibilidade, porque senão ele vai ganhar a apatia dos clubes, dos torcedores, e tudo graças a essa bagunça que é a CBF em relação à organização dos campeonatos, né? E essa compatibilidade dos campeonatos com datas FIFA, porque pensar em campeonatos europeus, os campeonatos europeus estão no começo de temporada e no Brasil é mais para o final já de temporada. É um período decisivo, por exemplo, nos campeonatos brasileiros, brasileiro, sul-americano, enfim, está no final já. Então é um cenário, é um contexto totalmente diferente. Por isso que fica essa crítica de leve. Eu também defendo o lado do Tite, eu sempre critico, mas eu também defendo. É um cara, ele tem que convocar. Ele é o técnico da seleção brasileira. Ele tem que chamar. É o que tem de melhor. E se pudesse, ele chamaria muito mais jogadores do Flamengo, eu tenho certeza absoluta disso. Chamaria o Gabigol, o Bruno Henrique, talvez, quem sabe, o Everton Ribeiro. Cara, tem muita gente do Flamengo que dá para ele convocar e ele fica limitado para não acabar com o time do Flamengo. Mas eu tenho certeza absoluta que na lista dele tem muito mais jogadores do Flamengo que infelizmente ele não pode convocar porque por causa essas datas aí que coincidem acaba atrapalhando um pouco o trabalho dele. Então, se eu fiz a crítica, eu também defendo. Ele precisa convocar, e são jogadores que querem jogar na seleção. Então, por mais que seja um amistoso que não vale nada, ele precisa. Essa é a hora que ele tem para pegar e testar. Estão me cobrando uma renovação. Então, essa é a data, infelizmente, essa é a data que eu tenho para colocar essa galera para jogar. E ele não está colocando para jogar, né? Enfim, isso é outra discussão, mas ele tem que tentar fazer os testes dele, ele tem que tentar fazer alguma coisa para dar essa renovação que as pessoas tanto querem. Então, ele está fazendo o trabalho dele, ele tem que convocar mesmo, mas eu acho que ele tem que ser um pouco mais ousado aí. Chamei mesmo e eu vou usar. Eu vou colocar esses caras para começar o jogo, eu vou colocar eles na troca do primeiro para o segundo tempo. Eu acho que ele perde uma boa oportunidade deixando de fazer isso. Ele tem que pôr mesmo, tem que testar, cara. É até amistoso. Tá testando mesmo, a fase já não tá legal, então quer saber, cara? É amistoso mesmo, não tá valendo nada. Eu vou fazer insanidades aqui. Seria muito legal. Ele tem liberdade para isso, ele tá no momento certo para isso e eu acho que faltou aí isso aí para fazer. É, fica aí mais uma vez a frustração, né? Deixo aí, exponho aí a minha frustração, mais uma atuação relativamente abaixo da seleção brasileira, um pouco fraco. O Daniel Alves falou depois do jogo, cara, não é dando desculpa, mas tem a questão do fuso horário, do calor, não é dando desculpa, mas já dando desculpa, né? É aquele típico comentário. Mas eu concordo com ele. O Singapura é do outro lado do mundo. O Daniel Alves joga no Brasil. Então, para os jogadores brasileiros, principalmente, é uma viagem muito mais desgastante. Para quem convido a qualquer um a procurar aí em site de passagem aérea, de Brasil para Singapura são viagens aí de 20 a 30 horas, né, de total de viagem, porque faz escala, fica. Então, é de 20 a 30 horas. É uma viagem muito longa e é extremamente cansativo. E fora o calor que estava fazendo, tanto que a arbitragem até fez uma pausa técnica para dar aquela reidratada e um calor muito forte. E isso, obviamente, impacta no rendimento dos atletas.
pessoal da Europa que está num clima mais ameno, não está tanto calor, então isso naturalmente impacta sim. Eu falei, o Daniel falou, não é dando desculpa, mas, cara, não tenha vergonha. Fala, cara, é desculpa sim, tô dando desculpa, porque isso impacta no atleta de alto rendimento. Isso faz parte. Infelizmente, não tem o que a gente, não tem como a gente eliminar esse fator da viagem longa, do cansaço, do calor. Então cara, coloca na mesa mesmo. Não é dando desculpa, é dando desculpa mesmo, porque é a verdade, tá? Então, é fato isso. Então, mais uma vez, fica a crítica aí da escolha do local e na esperança de que a seleção, pelo menos para a próxima partida, uma atuação um pouquinho melhor. E eu espero o Neymar um pouquinho mais recuado para tentar dar uma ajuda aí no setor de criação do Brasil, que está muito carente. Está sentindo falta, porque o Arthur e o Roberto e o Felipe Coutinho não estão numa sua melhor fase, então fica um pouco estático o meio-campo da seleção, fica um pouco carente e infelizmente é preciso um jogador como o Neymar para dar um pouquinho mais de mobilidade ou para liberar mais espaço para o Felipe Coutinho poder criar as jogadas, porque ele fica muito preso, ele não ele sozinho não assusta ninguém, né? Lógico que é um bom jogador, mas não assusta como o Neymar assusta. Um Neymar ali vai atrair 2, 3 marcadores e deixa os seus companheiros numa situação muito mais confortável, muito mais livre de marcação. Então, espero aí que é o que o Tite quer, mas não está funcionando, faz um outro teste, quem sabe não funciona, né? Não dá para continuar insistindo no que não está dando certo. Então fica a expectativa. Vamos pular agora para Brasileirão. Temos um novo vice-líder. O Santos agora é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Agora segue na perseguição do Flamengo, segue empatado, aliás, em pontuação com o Palmeiras, mas supera o Palmeiras no número de vitórias. Tem 14 vitórias o Santos e o Palmeiras tem 13 vitórias. Então, que partida que fez o Santos? Vou começar justamente pelo Clássico Paulista, porque foi mais um jogo em que o Palmeiras fez uma partida muito ruim, mas muito ruim mesmo. Aí ao torcedor palmeirense, minha perspectiva é das piores possíveis. Tá? O Palmeiras esse ano, para mim, e eu falo isso agora, considerando a sequência, tá? Palmeiras, para mim, esse ano, esquece a briga pelo título. E o Palmeiras tem que se preocupar com a Libertadores. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu estou sendo pessimista, não é porque eu estou sendo negativo, não é porque eu estou torcendo contra. É porque o Palmeiras vem numa sequência de 3 jogos em que faz primeiros tempos lamentáveis. Pego aqui retrospecto, Internacional. Começo de partida, ruim, horrível. Lembrou muito essa partida aí com o Santos. O Santos marcando adiantado, sufocando o Palmeiras não conseguia sair do seu campo defensivo. Isso aconteceu no jogo contra o Internacional fora de casa, no Beira-Rio. Depois um jogo em casa contra o Atlético Mineiro, outro primeiro tempo ruim. O Palmeiras teve mais posse de bola, mas não fez absolutamente nada e correu risco o tempo todo, tomando a ameaça do Atlético Mineiro o tempo inteiro. Essas duas partidas teve a vantagem que o Palmeiras melhorou no segundo tempo. E aí dava para relevar, né? Pô, dá para isso, ó, o time tá rendendo, o time consegue jogar. Só tem que entrar mais ligado. Agora essa partida contra o Santos foi das mais lamentáveis possíveis pro Palmeiras, tá? Porque primeiro tempo horrível, o segundo tempo horrível e o Palmeiras sai com uma derrota de 2-0 que para mim ficou barato. O placar só terminou 2-0 porque o Santos não quis mais. Porque o primeiro tempo o Santos foi para cima, buscou, criou as jogadas e eu não estou criticando o Palmeiras, o baixo rendimento do Palmeiras, sem tirar o mérito do Santos. O que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Internacional e nesse jogo contra o Santos, o Atlético Mineiro também, só aconteceu porque os adversários do Palmeiras foram para cima. Eles sufocaram, eles fizeram por merecer. Só que o Palmeiras tem qualidade para suprimir esse tipo de jogo e a gente não viu. Cara, é de doer o olho ver esse time do Palmeiras com esse elenco, sabendo da capacidade individual de cada jogador. É de doer o olho ver esse time jogar da forma como jogou. Preguiçoso, sem vontade, sem garra, sem entrega, desleixado. O primeiro gol do Santos
sair num gol de cabeça, num gol em que o Vitor Hugo estava dormindo. O Vitor Hugo, zagueiro do Palmeiras, é ele que deveria estar marcando o Gustavo Henrique, o zagueiro do Santos, que é gigante, sozinho. Ele cabeceou sozinho, tranquilo, não tinha absolutamente ninguém. Ele estava entre os dois zagueiros, o Luan e o Vitor Hugo, mas é o Vitor Hugo que estava na marcação dele, né? E ele simplesmente perde a viagem. Um gol fácil do Santos. O segundo gol também, um erro, né, do Vitor Hugo também. O Marinho foi para cima, a bola voltou para o Santos, ele recebeu a bola. E quando ele recebeu a bola, no momento do gol, a bandeirinha marcou impedimento. E que o Vitor Hugo estava saindo para fazer a linha de impedimento, mas ele saiu atrasado. O gol não foi. O Marinho não estava impedido e o gol foi válido. E a partir daí, depois de tomar 2 gols, aí sim o Palmeiras acordou na partida e foi o único momento da partida que o Palmeiras acordou. Foi de 5 a 10 minutos de um Palmeiras mais intenso, correndo um pouco mais, mas errando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cruzamento na área, cruzamento para ninguém, a bola que bate no cara que está na cobertura, passe mal feito, passe para ninguém, chutes fracos em direção ao gol. Você via, o que deu para ver foi um time com mais vontade, com mais entrega, mas sem nenhum capricho, absolutamente nenhum capricho. Um time é, apático, totalmente apático. A sensação que passou para mim, não só apatia, cansaço, muito cansaço. Um time lento, pesado, cansado. Aqui, pensa em alguém cansado. Pensa você na sexta-feira no final do expediente, morto, cansado, já não tem concentração para nada, para trabalhar. Foi assim que tava, era assim que estava o time do Palmeiras e o Santos que não tinha nada com isso. E eu, mais uma vez, não é que eu estou desmerecendo o Santos, mas é que o Santos tem essa característica, ele sempre joga assim, jogando para cima, tentando sufocar o adversário com muita posse de bola e ficou barato. Mais uma vez eu repito, ficou barato os 2 a 0, ficou só no 2 a 0 porque o Santos começou a administrar a partida, viu que o Palmeiras estava com um ritmo mais lento e ainda que um Santos desfalcado, né? O que foi interessante é que o Santos, mesmo desfalcado, os jogadores que foram servir as suas seleções, mesmo com o Santos desfalcado, um Santos com a mesma característica. E é isso que é muito bacana desse time do Santos. Exatamente a mesma característica, o mesmo DNA, a mesma identidade de ter a posse de bola, de ter qualidade nos passes. E é isso que impressiona, porque não é um time que você olha e fala, cara, que timaço, como você olha, por exemplo, o time do Palmeiras, como você olha, por exemplo, o time do Flamengo. Você olha o Flamengo hoje e fala, cara, que seleção, que impressionante o jeito que os caras jogam, mas se você olha o plantel dos caras, é uma seleção. Você olha para o Santos, todo respeito aos jogadores, ao time do Santos, à torcida do Santos, mas avaliando friamente. Se você, cara, esquecendo o momento, a partida que foi, se você olha essa partida, você fala, cara, que seleção? Ninguém fala que seleção. E é um time que joga muito coeso. É um time que compra muito a ideia do Sampaoli, que funciona muito bem, mesmo desfalcado. E é isso que é bacana. E é isso que a gente tem que parabenizar esse time do Santos, o Sampaoli. Mas não só o Sampaoli, mas os jogadores. Porque eles compram a ideia e eles vão até as últimas consequências. Eles não tiram o pé, eles não arredam o pé. Eles, tudo bem, era um time que estava mordido pela derrota de 4 a 0 no primeiro turno para o Palmeiras, era um time que entrou mordido. E você pode ter certeza que isso ali no pré-jogo, isso pelo menos ao longo de todo o pré-jogo aí, os dias que antecederam o jogo, com certeza eles estavam se pilhando por causa disso, estavam se alimentando disso. E entraram para fazer uma partida irretocável e fizeram, tá? E fizeram um grande jogo. Só tem que parabenizar o Santos pela partida que fez valer o mando de campo e o Palmeiras mais uma partida. Por isso que eu falei, cara, o torcedor palmeirense, a minha perspectiva é pessimista, porque é a terceira partida em sequência que não é porque resultado ruim, não, é a terceira partida em sequência que o Palmeiras faz um jogo lamentável. Pegar Internacional, Atlético Mineiro, o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi muito bom, legal. Agora já foi um jogo em que os dois tempos foi muito ruim. Então acho que a perspectiva que eu tenho é das mais negativas e que o Mano Menezes vai ter trabalho. Você pode ter certeza que vai ter cobrança depois disso, a torcida vai cobrar.
que a torcida palmeirense, qualquer clássico que o Palmeiras perde, eles já vão cobrar. Não importa se é Corinthians, São Paulo, o Santos, eles vão cobrar. Não importa se é dentro e fora de casa também. Isso já custou caro o empate contra o Atlético Mineiro. Agora o clima aumenta, o clima esquenta. E isso a torcida não vai deixar barata. E é uma pressão que esse time está se colocando mais uma vez. Então fica aí, pelo menos para mim, uma perspectiva negativa de que o Palmeiras está me lembrando o Palmeiras de 2017. E o torcedor corintiano vai saber o que eu estou falando. O Corinthians liderando, o Palmeiras começou a subir, começou a assustar. O torcedor corintiano achou que o Palmeiras fosse chegar. E aí, de repente, morreu na praia e ficou por isso mesmo. E tá me lembrando muito. Chegou, liderou, caiu, subiu, voltou para a segunda, assustou o Flamengo e aí começa a cair de novo. Agora entra numa fase de irregularidade mais uma vez. Então acho que essa vai ser a temporada do Palmeiras e aquilo que eu falei olho no G4, porque os times que estão embaixo não tem nada com isso, não tem nada com a irregularidade do Palmeiras. Então por isso que tem que prestar um certo cuidado, porque a sequência não é legal, a sequência de jogos é muito ruim. E não dá para entender, porque são jogadores de qualidade técnica invejáveis. Então, difícil. O Mano Menezes vai ter muito trabalho. Espero que consiga dar jeito no time, porque senão já começa a ser contestado. Se continuar sem vencer, a contestação vai aumentar ainda mais. E aí é questão de tempo para essa diretoria do Palmeiras, que é uma bagunça, né, que também não sabe o que quer, para mandar o cara embora. Porque a torcida já não queria. Todo mundo, todos os críticos de futebol falou que o Mano Menezes era mais o mesmo. Eles foram lá e quiseram contratar. Então eu espero que eles deem um mínimo de respaldo para o Mano Menezes. Só porque está passando por uma fase difícil a gente vai mandar embora. Não é isso. Espero que dê um mínimo de respaldo para o cara trabalhar, porque ele recuperou o time. Aí agora cai, beleza. Mas precisa de tempo, precisa de ter tranquilidade para ele conseguir dar sequência no seu trabalho. Então espero que tenha o mínimo de bom senso essa diretoria, esse departamento de futebol do Palmeiras, que vem, se está bem financeiramente, em termos de planejamento, vem fazendo trabalhos para mim que às vezes é lamentável. Tá? Por mais que o Palmeiras tenha ganhado títulos aí, ainda assim a questão do planejamento é lamentável, porque se tivesse mantido um planejamento há 2 anos atrás, planejamento sério, o Palmeiras hoje seria uma unanimidade em todos os campeonatos que disputa. Hoje já não, continua sendo uma unanimidade pelo elenco que tem, mas não mostra isso em campo às vezes. E aí fica mais uma vez a lamentação do torcedor palmeirense e o torcedor santista só comemorar, cara, só comemorar porque o Santos retoma a boa fase e esse é o tipo de vitória que dá moral, que vai dar confiança, que vai dar muita garra, muita vontade para esses jogadores do Santos seguir na perseguição ao Flamengo. É difícil, é muito difícil, porque o time do Flamengo joga de forma parecida, é agressivo, é ofensivo, mas tem muito mais qualidade individual. Então vai ser uma perseguição difícil e o Santos vai ter que fazer valer essa boa fase que vive agora, porque o Flamengo obviamente está desfalcado, vai jogar ainda semifinal de Libertadores, então tem que torcer. Aliás, seria ideal para o Santos torcer para o Flamengo, porque se o Flamengo vai para a final da Libertadores, é uma preocupação ainda maior para o Flamengo. É mais um motivo para o Flamengo deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Então, para o torcedor santista é interessante até torcer para o Flamengo nessa semifinal de Libertadores. Então, tem que aproveitar essa boa fase. O time tá. Não é que ficou ruim. O time, para mim, continuou na mesma pegada e não estava conseguindo fazer gol. Falta um centroavante. Veio aí o Uribe, não funcionou, não conseguiu ser o centroavante goleador, infelizmente. Então o Santos se vira com as peças que tem e vinha numa fase em que, por mais que jogasse de forma ofensiva, não estava conseguindo fazer gols. E agora é, um gol, outro gol, contra o Palmeiras 2 gols. Então me parece que vai retomando essa boa fase, o que não digo que preocupa, mas o que ficou aí talvez de crítica, porque isso a gente não estava acostumado a ver no Santos, por exemplo, no começo do ano. Final do jogo, o Palmeiras teve o William expulso, e aí um time que tirou um pouco o pé, né? Esse time do Santos que é muito ofensivo,
tirou o pé, começou a trocar passe, a torcida começou a gritar olé, jogadores do Palmeiras depois do jogo, alguns ficaram na bronca, ficaram enjoados. Cara, tem que gritar olé. Vocês criaram esse cenário. Agora aguenta, não adianta ficar de chororô e reclamar que os jogadores do Santos estão trocando passe. Esse é o estilo do Santos. O Santos vai ficar trocando passe e não tinha absolutamente nenhum porquê de ir para cima. Mas fica essa crítica aí, porque era um time que sempre ia para cima o tempo inteiro até o final do jogo e parece que obviamente que se poupando, né, mas eh, perdeu um pouco aí, perde um pouco o gás o time também, né? Então fica isso de crítica porque o Flamengo, pelo menos até o final do jogo, não faz isso. É um time muito mais ofensivo. Se o Santos quiser seguir na cola do Flamengo de forma séria, eu acho que precisa tentar manter essa pegada o jogo inteiro. E, cara, independentemente de estamos ganhando de 2-0, a torcida tá gritando olé, vamos pra cima. Os caras estão com um a menos. O Palmeiras teve o William expulso. Comentar rapidamente a expulsão, para mim, uma expulsão justa, tá? Eu vi alguns comentários falando, foi muito rigoroso. O William não é um cara faltoso, ele não é maldoso, ele não é de fazer esse tipo de falta. Mas aí eu acho que aí entra aquela coisa do critério, né? Eu acho que a arbitragem tem que ter um critério sério a se adotar. Porque se, por exemplo, se o William foi expulso agora, isso vai abrir discussão mais uma vez para o presidente do Palmeiras criticar o lance do Gabigol ali no Daniel Alves, né? Se o nome do jogo contra o São Paulo, onde ele deu um pisão. Foi um lance que para mim era de expulsão também. E aí, mas aí o Gabigol não é um cara faltoso, ele não é um cara de maldade, ele não é de fazer isso, então eu vou dar um amarelo. A mesma coisa é o William. Eu acho que não tem que o critério não pode ser esse de considerar o histórico de jogador. Claro que naturalmente a gente isso leva em conta, mas eu acho que o esporte tem que ser justo. Não adianta ele falar assim, o Felipe Melo faz uma falta dessa, falar, mas o Felipe Melo é maldoso, ele merece tomar o cartão vermelho. Agora, quando é o William, quando é o Gabigol, são caras que não são maldosos, não fazem esse tipo de falta, então só o amarelo basta. Eu acho que tem que ter um critério só, e esse critério tem que ser isento de opinião própria e isento de histórico de jogador. Ela tem que ser um histórico. O William entrou com o pé alto, acertou a canela. Então é o típico lance que tem que se manter o mesmo critério. Eu acho que aí não pouco importa se o jogador tem histórico ou não. É isso que eu acho que o presidente do Palmeiras criticou e eu concordo com isso, tá? Se a arbitragem for ficar apitando pelo histórico de jogador, eu acho que o esporte se torna injusto, ele se torna tendencioso. E o objetivo da arbitragem é ser isenta de opinião, é ser isenta de tendências. Só porque o cara costuma fazer muitas faltas, costuma ter muito amarelo, eu vou dar o vermelho. Então não é isso. Eu acho que esse não é o caminho certo. Ok, concordo com todos os pontos de vista. Concordo também que o amarelo ficaria de bom tamanho. Mas se esse tipo de lance vai ser considerado lance para expulsão, que se mantenha o critério. Esse critério tem que ser mantido para toda a equipe de arbitragem, todos os jogos. Então, fica aí a minha torcida. Já fiz vários podcasts reclamando aqui da arbitragem, que não tem muita coerência, que não tem o mesmo critério. Espero que, se de fato esse é um tipo de lance para ser para caracterizar uma expulsão, que seja usada com o mesmo critério em todos os jogos. Agora eu acho que não cabe ficar avaliando o histórico de jogador, porque aí não vai, aí eu acho que o esporte se torna tendencioso. Eu acho que não é esse o caminho. O esporte tem que ser isento. O esporte tem que ser justo para todo mundo. Eu não quero sair na rua, a polícia e quem e o preconceito existe, né? Na nossa sociedade, lamentavelmente, o preconceito existe. Mas as pessoas negras sentem mais que as pessoas brancas. Cai numa batida policial, o policial é muito mais, faz uma revista muito mais rigorosa, muito mais ostensiva contra as pessoas negras do que contra as pessoas brancas. E aí é o que eu estou falando. A justiça, a arbitragem, é um instrumento da justiça em campo. Elas têm que ser isentas de preconceito, qualquer tipo de preconceito. Isso de, o jogador costuma ser cai-cai, costuma ser faltoso, costuma ser maldoso, isso é um tipo de preconceito que se carrega. E isso não pode ser considerado, isso não pode entrar na conta na hora da arbitragem. Então esse é o lance, esse é o tipo de coisa que eu não concordo.
Então, por isso que eu digo, precisa ter um critério e esse critério precisa ser seguido por todo mundo, porque tem que ser justo, o esporte tem que ser justo. Vamos parar por aqui a discussão, né? O que importa é que ao torcedor santista, muita alegria agora, muita comemoração, mas essa comemoração pode durar pouco, tá? Porque o Flamengo, se vencer hoje, abre 8 pontos. Mas enfim, curte o momento mesmo, acho que tem que curtir. O Santos fez uma grande partida, fez por merecer esse placar e mais uma vez eu repito, foi 2-0 porque o Santos quis, que quis tirar o pé, porque se quisesse conseguir, com certeza teria conseguido fazer mais um ou dois gols pelo menos, tá? Vamos falar agora de São Paulo. São Paulo é o próximo aí na tabela. E que partida do São Paulo, hein? Mais uma partida em que o departamento médico do São Paulo ganha mais alguns jogadores, né? O Pablo mais uma vez saiu machucado. E aí fica a minha lamentação, né? Fica porque o São Paulo viveu, oscilou ao longo da temporada, muito por conta das questões da falta de planejamento da diretoria, que eu já critiquei, mas tem muito disso também por conta das constantes lesões dos jogadores do São Paulo, né? O Pablo sai, volta, saiu de novo, se recuperou, voltou e sai dessa partida mais uma vez machucado. Lisieiro, Juanfran também sentiu. Aliás, o Fernando Diniz disse que o Juanfran não se lesionou, ele estava sentindo e ele preferiu tirar para evitar uma lesão mais grave. Então fica a nossa torcida para que seja uma partida, para que o Juanfran de fato tenha só sentido um incômodo e para que não tenha uma lesão. Aliás, o jogo do Palmeiras eu não comentei, mas o centroavante do Palmeiras, o Luiz Adriano, sentiu, né? Ele já não tinha jogado contra o Atlético Mineiro porque estava sentindo e dessa vez ele sentiu mesmo. Diz que foi na outra perna, não foi na perna que ele estava sentindo antes, mas fica aí, pode ser desfalque aí de não vi, não procurei informação sobre, mas pode ser desfalque importante para o Palmeiras para a sequência da temporada. O único centroavante que conseguiu de fato se estabelecer no Palmeiras. Então, preocupação também é o torcedor palmeirense. E o William, obviamente, que é fora do próximo jogo pela expulsão. São Paulo, acho que o que fica de positivo é a volta do Alexandre Pato, mas fica algumas preocupações mais uma vez. Mais desfalques. Eu também não procurei saber a gravidade das lesões, mas o que fica de preocupação de novo são essas constantes lesões. O que está acontecendo com o São Paulo, né? É impressionante o tempo inteiro. São Paulo não teve, acho que, uma partida essa temporada que conseguiu fazer um jogo com a sua força máxima, com todos os seus jogadores os mais fortes, né? Aí perde o Daniel Alves para a seleção. Então tá difícil, cara, tá difícil para o São Paulo. Eu falei, tem a questão da diretoria envolvida? Tem, mas se essas constantes lesões dos jogadores está prejudicando muito esse time do São Paulo. E foi um empate que, para mim, o São Paulo conseguiu sair com um bom resultado, tá? Pela sequência do Bahia, pelo excelente trabalho do Roger Machado à frente do Bahia, e ainda mais o Bahia jogando em casa, esse resultado foi muito bom para o São Paulo. Sai com empate, partida sem muita emoção, não teve, cara, nada de muito absurdo, uma partida bem morna mesmo, mas o grande destaque que eu queria dar mais uma vez é essas lesões do São Paulo. Destaque positivo à volta aí do Alexandre Pato, mas o Pablo mais uma vez se machuca. Então fica a preocupação para o torcedor são paulino. O resultado não foi excelente, mas para o São Paulo acho que foi bom. Sair da Fonte Nova com um empate, no bolso é um resultado muito importante para o São Paulo. E ao Bahia, mais uma partida em que não consegue fazer valer o seu mando de campo, né? Então é desfavorável, né? Perdeu do Atlético, agora empata com o São Paulo. Para o Bahia é ruim, né? Para seguir na cola aí da zona aí de Libertadores. Então, ruim para o Bahia, bom para o São Paulo, uma partida que não teve grandes emoções, mais uma vez eu destaco, mas fica aí a lamentação, obviamente, e fica na torcida, para que o Fernando Diniz consiga dar um volume de jogo, criar um esquema tático aí para que o São Paulo consiga suprir essas faltas, né? Esses jogadores que ficam constantemente no departamento médico consiga criar aí, montar um esquema tático para que esse time funcione de forma positiva. Então,
vamos ver, né? Só o tempo dirá. Falar agora de Internacional, o Internacional foi enfrentar o CSA lá no Rei Pelé e perdeu, cara. E o CSA está fora da zona do rebaixamento. É isso aí. Acreditem se quiser. É, quem não acreditava, quem dava, eu vi gente, inclusive, dando o CSA como um dos rebaixados. Claro que ainda tem o segundo turno, tem muitos jogos pela frente, mas o CSA sai da zona do rebaixamento. Mostra que é possível, mostra que existe luz no fim do túnel. Então tá aí, ó, para quem tá lá embaixo, é possível, cara. Dá para chegar. Tá longe? Tá longe, mas cara, trabalho sério, confiança, futebol se joga em campo. Futebol é 11 contra 11. Não entra camisa, claro que camisa pesa, mas não entra camisa, não entra favoritismo, entra a vontade, entra a entrega, entra quem joga futebol. E o CSA vem mostrando isso. Né? Muito inferior a outros times em relação ao elenco, mas vem se recuperando na tabela e agora finalmente sai da zona do rebaixamento. Isso é muito legal. Isso eu acho bacana quando o time esquece que ele é inferior, cara. Que se você acha que você é inferior, você de fato vai ser e você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Esquece isso, cara. Esquece. Aqui é futebol, cara. Aqui a gente joga o nosso. Esquece o resto, deixa todo mundo pra lá e faz o seu. E é isso que o CSA vem fazendo. E é isso que é muito bacana. Um gol do Jonathan Gomes, um gol de pênalti, se eu não me engano. Só peço perdão porque eu estou confundindo com outra partida, mas foi de pênalti. Foi uma partida que também não foi brilhante. O Colorado aí, o Internacional não fez uma grande partida. Isso que jogou aí com a sua equipe base, né, normalmente a sua equipe base aí, mas não conseguiu manter a mesma pegada, o mesmo volume de jogo que mantém quando joga no Beira-Rio. Então fica aí, isso é um ponto aí de atenção do Odair Helm. Claro que a partida foi no Rei Pelé, o gramado é diferente, o clima principalmente é muito diferente, né? O CSA joga no Nordeste, o Inter joga ali no extremo sul do Brasil, e a casa do Internacional é no extremo sul, então a diferença climática é brutal, mas precisa conseguir, mas não é só jogando contra o CSA, não foi só esse jogo contra o CSA, o Internacional jogando fora de casa, de um modo geral, não é um time muito forte, é um time muito apático, então precisa encontrar uma forma, né, de dar a mesma intensidade para esse time dentro e fora de casa para que não fique ali, só beirando o G5, G6. Cara, precisa querer mais. Perdeu a final da Copa do Brasil, a torcida quer, precisa querer mais, precisa buscar mais. E para isso, precisa começar a render mais fora de casa. E ao CSA, fica aí os meus parabéns. Mais uma vez eu repito, eu fico muito feliz quando isso acontece. Porque é muito chato quando você vê um time derrotado, um time que se entrega. E o CSA não, foi guerreiro, saiu e deixou para trás aí Cruzeiro e Ceará, cara. Então, muito bacana, muito legal. E mais uma vez mostra aí para quem está lá embaixo, tanto Avaí quanto Chapecoense, de que dá para sair, de que é possível. Tem que acreditar no trabalho. É difícil? É muito difícil. Mas precisa fazer o seu. Esquece o resto, cara. Que a galera em volta tá fazendo, pouco me importa, eu tenho que pensar no meu e eu tenho que buscar o meu resultado. Só para encerrar, brevemente aqui, Botafogo Goiás, 3-1 Botafogo, partida aí, primeira partida do Botafogo sem o Barroco e conseguiu aí um placar muito interessante, de certa forma até uma goleada, mostra que essa questão de mudança de ares, né, funciona de uma certa forma, né? Mas até quando? Né? Até quando isso vai se manter? Porque, por exemplo, com o Palmeiras foi muito legal, funcionou bem, mas agora já começa a cair rendimento. Então, até quando isso é bom, né? Entra essa questão. Funciona, funciona. Barroco não, né? Falei barroco, é Barroca, né? O Eduardo Barroca. Peço desculpas aqui ao ex-técnico, né, do Botafogo. Mostra que funciona essa mudança de ares, mas fica a preocupação, né? Até quando vai isso? Até quando isso vai funcionar? Mais uma vez eu destaco aí o Palmeiras. Funcionou legal, encostou no Flamengo, show, depois começou a cair de rendimento.
E agora a primeira derrota do Mano Menezes. Então, trocar por trocar, tenho lá minhas dúvidas. Dessa vez funcionou, venceu, dá um ânimo para a torcida, dá uma respirada aí também. O Botafogo vinha numa sequência muito ruim, então dá uma respirada, legal. Fortaleza e Chapecoense 2-0 o Fortaleza, jogo era no Castelão, os 2 gols do Wellington Paulista. Engraçado, né? Fez valer a lei do ex, que o Wellington Paulista jogava na Chapecoense. E uma partida curiosa, que o goleiro da Chapecoense, o João Ricardo, mais de uma vez ali deu aquele migué de que estava sentindo. E ele foi reclamar, cara. Ele foi tirar satisfação. Falou, pô, se você tá aguentando, sai, velho. E ele virou pro banco da Chape, pediu substituição. É uma figuraça, cara. Extremamente irreverente aí o Wellington Paulista. Foi muito engraçado o lance. Procura aí quem não viu, cara. Ele ficou louco da vida com o goleiro da Chape, pediu para substituir, enfim, fez os 2 gols da partida. Mostra aí a volta aí do Rogério Ceni, né? Que bacana. Perdeu aí a primeira partida, mas agora vence. Então, deixa o Fortaleza ali, claro, ainda muito preocupado com a zona do rebaixamento, mas é o último time ali na zona de classificação para a Sul-Americana. Então, de certa forma, dá um respiro aí, dá ânimo novo. Um time que, sob o comando do Rogério Ceni, muito provavelmente vai conseguir manter uma constância muito bacana e um equilíbrio, né? Porque é um trabalho de longa data, né? Então, fica aí, obviamente, a torcida para que consiga manter essa pegada. Falar de Grêmio, o Grêmio venceu de 2-1 o Ceará, avassalador, né? O Grêmio fez 2-0, mas aí acabou tomando o gol do Ceará. O Grêmio segue na 7ª colocação, desfalcado o Grêmio, né? 2 jogadores na seleção brasileira, jogando em casa. Em casa não, né? Aliás, jogou ali em outro estádio, porque vai ter, ou teve, eu não sei, show na Arena do Grêmio. Então não foi um jogo, foi mandante, mas não foi bem na sua casa, né? Mas mesmo assim, isso pouco importou. Primeiro gol do Jeromel, depois do Michael, o Ceará descontou com o Fabinho, e o Grêmio segue aí com o primeiro time fora aí da zona da classificação para a Libertadores, o 7º colocado, rigorosamente não, empatado em pontos com o Internacional, os dois rivais gaúchos agora empatados, e o Grêmio pode tirar o Internacional do G6, então olha aí, por isso que eu estou criticando o Internacional, precisa ter mais vontade, você querer mais fora de casa, então tem que buscar, cara, porque o Grêmio já encostou, o Bahia também está empatado, e o Bahia também é um time que veio numa crescente muito bacana no campeonato, agora deu uma certa balançada, mas vai voltar a crescer de rendimento, essa perda de rendimento é natural, então precisa tomar um certo cuidado esse time do Internacional. O Grêmio também bacana o trabalho, porque segue fazendo uma campanha interessante no Brasileirão, mas é um time que, obviamente, muito claramente focado totalmente na Libertadores. Falar rapidinho de Cruzeiro e Fluminense para encerrar. Empate dos dois, um empate que não foi bom para ninguém, mantém o Cruzeiro ali na 18ª colocação, e o Fluminense também, o empate não foi bom, porque era a chance de tentar se distanciar um pouco mais aí do Z4, mas segue ali fora do Z4, segue não bem, mas uma partida que mais uma vez o Ganso foi o destaque negativo, né? Ele deu uma bronca no João Pedro, entrou aí como um destaque negativo da partida e, cara, o Ganso precisa tentar manter os ânimos sob controle, né? Impressionante, ele já deu aquele piti com o Oswaldo. O Oswaldo foi mandado embora, agora dá um piti com o João Pedro, daqui a pouco ninguém vai querer jogar mais com ele, cara. Então precisa ter um certo cuidado. Claro, o ânimo tá. Ele falou, né? Cara, naquele momento da partida, cara, naquela intensidade, não tem como pedir por favor. Mas, cara, precisa tomar um certo cuidado, né? Se já derrubou um técnico, beleza. Agora você precisa, né, jogar junto com o time. Não adianta você querer ser mais que um, mais que outro. Você faz parte do elenco. E se entrar na bronca, entrar na birra com os outros, aí mesmo que não vai funcionar. Então, se tá pensando no melhor pro Fluminense, no melhor pro clube, então tem que jogar pro clube, tem que jogar junto. Não é, cara, dá um piti aqui, dá um piti ali. Eu sei que, cara, você quer mais, quer vencer, legal, show de bola.
mas precisa ter um certo cuidado, cara, né? Assim, são seres humanos, são pessoas que estão ali trabalhando na humildade. Então respeite também o seu colega de trabalho, né? Eu acho que é o mínimo. Então, coisas que acontecem às vezes, mas quando acontece mais de uma vez, aí, pô, é sinal que não é, alguma coisa não tá certa, tem alguma coisa errada. Então fica aí, esse eu acho que o destaque negativo dessa partida, mais uma partida em que o Cruzeiro não conseguiu ser brilhante e o Cruzeiro obviamente sofre as consequências dos seus próprios atos, né, na temporada, sem perspectiva nenhuma de melhora, mas eu fico na torcida para que o Abel Braga consiga dar o mínimo de equilíbrio nessa equipe, porque, mais uma vez eu repito, o elenco do Cruzeiro não é um elenco para estar nessa posição na tabela, mas as coisas não estão acontecendo, desentendimentos, fizeram aí, derrubaram dois técnicos, então mostra que jogador quando quer mandar no time, muitas vezes não dá certo. Fica aí de, fica aí de destaque aí pro time do Fluminense. Jogadores quando querem mandar, às vezes derrubam o time e estão derrubando o Cruzeiro. E espero que o Abel consiga aí dar um mínimo de equilíbrio para que esse time consiga pelo menos, pelo menos brigar um pouco mais para sair dessa situação, porque do jeito que tá, cara, nem brigar tá dando. É uma partida atrás da outra, ruim, cara, ruim mesmo. Então fica a lamentação aí mais uma vez, mas colhendo os frutos dos seus próprios erros. Hoje vamos ter Corinthians e Atlético Paranaense, Avaí, Vasco, Flamengo e Atlético Mineiro. Esse talvez seja o grande destaque da rodada, que o Flamengo pode abrir 8 pontos para o vice-líder, para o Santos, mas uma partida que, em relação ao Atlético Mineiro, pelo menos, fez uma partida muito interessante contra o Palmeiras fora de casa. Jogar da mesma forma pode dificultar um pouco a vida do Flamengo, hein? Então acho que todo mundo que está embaixo do Flamengo está torcendo para isso. Mas e para o Atlético é muito importante que eles consigam manter essa sequência, essa pegada, porque está numa situação difícil e precisa sair dela. Então, vamos ver se consegue manter, né? Fica a torcida, o Atlético é um time que nesse momento não vem se caracterizando por conseguir manter a mesma sequência, então difícil saber, cara. É um grande incógnita e um Flamengo que vem desfalcado, mas que, pelo menos na rodada anterior, mesmo desfalcado, conseguiu mostrar um bom futebol. Então, óbvio, a esperança que fica é que os dois consigam fazer partidas, consigam manter a mesma sequência. O Flamengo mantendo a sua pegada ofensiva e o Atlético fazendo um jogo bem equilibrado como fez contra o Palmeiras. Fica essa torcida porque a gente tem um grande jogo de futebol e obviamente não é torcendo contra o Flamengo, né? Mas eu quero ver esse campeonato pegar fogo até o fim. Então, vamos ver, cara. De repente sai aí um empate. Derrota eu acho difícil, mas de repente sai um empate. Joga um, joga um combustível nessa fogueira aí, vai ser interessante. Dá uma moral, dá um ânimo pro time do Santos que agora vive um momento bacana. Então é isso aí, gente. Vou encerrando por hoje. Fica o meu convite aí, quiser que eu falo de qualquer outra coisa, os campeonatos europeus rolando aí, deixa o seu comentário, eu falo um pouco. Amanhã eu estou de volta para falar um pouco dos jogos dessa quinta-feira. E é isso aí, por hoje eu encerro. Um forte abraço e até a próxima.